Fala aí, galerinha, beleza? Estão preparados para mais uma aulinha de biologia? Então vamos comigo, vamos estudar, vamos arrebentar aqui hoje, ó. A nossa aula promete. Bola para aula, pessoal. Bom, pessoal, agora a gente vai conhecer o grupo das gimnospermas. Reino Plant, vocês estão ficando quase craques. Já vimos briófitas, já vimos pteridófitas, agora a gente vai ver as gimnospermas, aquelas sequoias gigantes, tá? As nossas araucárias aqui no Brasil representando o grupo das gimnospermas. Temos os pinheiros, temos as cicas, todas as plantas, pessoal, dentro do grupo das gimnospermas. As características anatômicas e da reprodução, principalmente das gimnospermas, eu quero que, ó, vem comigo aqui na tela que eu quero mostrar para vocês como é o grupo das gimnospermas. Então bora lá, pessoal. Bom, pessoal, vamos aí continuar com o nosso conhecimento dentro do reino plant, tá? Características gerais, todo mundo está cansado de saber, tá? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, onde as briófitas são as primeiras plantas terrestres, pteridófitas são as primeiras plantas vasculares, gimnospermas, primeiras plantas com semente, e angiospermas, plantas com flores e frutos. Levando isso em consideração, vamos aprofundar o nosso conhecimento inicialmente no reino das Desculpa, no reino não, né? No grupo das gimnospermas. Só para lembrar um pouquinho a nossa evolução. Então aqui dentro do reino Monera, depois protista, algas, algas verdes, né, as clorófitas, e aí sim o reino plant. Bom, falando sobre as gimnospermas. As gimnospermas, elas têm 4 subdivisões, né? Coniferófita, cicadófita, gnetófita e ginkgófita, tá? Cada uma com um grupo de espécies aí mais conhecidas. Ginkgófita, por exemplo, com a ginkgo biloba, cicadófita com as cicas, coniferófita aí com os pinheiros, tá? Gnetófita da sequoia, certo? Cada um desses grupos de plantas tem alguns representativos mais famosos, vamos dizer assim, mais conhecidos popularmente. Primeira coisa, gimnospermas, todas vasculares. Tem raiz, tem caule, tem folha. A folha ela tem uma adaptação. Apresentam folhas em forma de agulha. O que isso significa? É uma adaptação das folhas, que elas são bem fininhas, a gente pode até falar acicofoliadas, tá? Folha em forma de agulha, que facilita a não deixar acumular neve sobre as folhas, já que boa parte das gimnospermas são encontradas em ambientes frios, tá? E o não acúmulo de neve facilita que a planta se desenvolva sem sofrer por desidratação, tá? Estrutura em forma de cone, a estrutura reprodutiva, por isso coníferas, tá? E essa grande adaptação ao frio, ao clima frio. Essas plantas elas são independentes da água para se reproduzir e elas têm liberação de pólen. A liberação do pólen é feita a partir do vento, tá? Elas não têm dispersores para esse pólen, a não ser as síndromes relacionadas ao próprio vento. Caule muito forte, ele tem deposição de uma substância que a gente chama de lignina. A gente pode falar que o caule é muito lignificado e por isso essas plantas elas conseguem atingir grandes alturas. Por exemplo, lá as sequoias que atingem 100 metros de altura. Isso só é possível por causa do caule muito resistente que elas possuem. Tá? Apresentam as sementes, mas não têm frutos. Aí no exemplo da nossa araucária, a semente seria o pinhão. Tá? E contém elementos reprodutivos que são chamados de estróbilos. Aí nós temos os estróbilos femininos e os estróbilos masculinos. Tá? Olhando um pouquinho aqui essas estruturas relacionadas à reprodução, eu tenho aqui do lado o estróbilo feminino, que guarda os óvulos, que seria representado pela pinha, tá? E o estróbilo masculino, que seria o grão de pólen, aqui mostrado a partir de um cone masculino, o grão de pólen que é carregado pelo ar até encontrar a estrutura feminina. Tá? Aqui temos o estróbilo feminino e o estróbilo masculino nessa ilustração. E aqui embaixo, quando o estróbilo feminino é fecundado pelos grãos de pólen, aí a gente tem o desenvolvimento das sementes, que no caso da araucária seria representada pelos pinhões. Tá? Eu sempre vou citar a araucária, pessoal,
porque é uma realidade nossa aqui no Brasil. E principalmente porque para explicar a reprodução das gimnospermas, a araucária ela é muito interessante, já que ela tem plantas com sexos separados, ou seja, eu tenho uma árvore de araucária que tem cones femininos e uma árvore de araucária que tem cones masculinos, enquanto que alguns pinheiros possuem as duas estruturas, tá? Os dois cones femininos e masculinos, certo? Estróbilos, dos dois sexos na mesma planta. Então vamos imaginar aqui que eu tenho duas araucárias, uma feminina e uma masculina. Na feminina eu tenho os estróbilos, desculpa, na feminina eu tenho os estróbilos femininos, enquanto na masculina eu tenho os estróbilos masculinos. Analisando primeiramente, né, o estróbilo feminino. Então vai ter o cone aqui feminino, dentro dele vai ter a estrutura feminina, tá? Que é formada por um megasporófilo, tá? Ligado ao megasporângio e dentro dele tem um megásporo, que é a estrutura feminina. Esse megásporo ele é haploide, tá? É como se fosse o óvulo, certo? Da araucária. Então essa estrutura precisa ser haploide, ter metade do material genético para o momento da reprodução. Agora olhando para o cone masculino, lá em outra planta, o estróbilo masculino. Dentro dele você vai ter a estrutura que é chamada de microsporófilo, tá? E ligado a ele o microsporângio. Dentro dos microsporângios eu vou ter os micrósporos, tá? Que são também haploides, eles são N, já que eles fazem reprodução sexuada, tá? Esses micrósporos se transformam no grão de pólen, tá? E esse grão de pólen é carregado pelo ar até encontrar o megasporângio e entrar nele com a sua estrutura para ter ligação com o megásporo. O interessante que vocês saibam é que no grão de pólen, quando ele chega a encontrar o megasporângio, ele vai produzir um tubo polínico. Esse tubo polínico entra dentro do megasporângio e encontra o megásporo. Lá dentro, onde ele encontra o megásporo, ele libera, certo? Libera as células espermáticas masculinas, são haploides, e essa célula espermática masculina vai encontrar a oosfera, que seria o gameta feminino aqui na parte interna, tá? Dentro do gametófito aqui, no caso o megásporo, né? Dentro do megásporo, o gametófito feminino também é encontrado. E é dividido aqui ó, na região do gametófito e a região da oosfera. A região da oosfera é quem vai produzir o embrião, enquanto a região do gametófito é quem vai gerar o endosperma da semente, que é o tecido nutritivo que vai gerar nutriente para o desenvolvimento do embrião. Então vamos rebobinar um pouquinho aqui, ó. Vamos voltar. Ó. O grão de pólen é carregado pelo ar, produz o tubo polínico e pelo tubo polínico as células espermáticas são liberadas para encontrar com a oosfera. Tá? Uma se encontra com a oosfera e a outra se encontra com o gametófito. Um parzinho vai produzir, então, o endosperma da semente e outro vai produzir o embrião. Terminou esse processo, eu tenho a semente em si, que seria o pinhão no caso das araucárias. Lá no centro, o embrião 2N, tá? O embrião que ele é diploide, e em volta o endosperma da semente, que guardou bastante nutriente para quando esse pinhão for para o solo, desenvolver e germinar em uma nova araucária jovem, certo? Essa é a reprodução e essas são todas as características das gimnospermas. Espero que vocês tenham entendido esse processo reprodutivo, certo, pessoal? E chegamos a mais o fim de uma aula de biologia, pessoal. Espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo. Se por acaso não entendeu, não se desespera. Dá uma voltada no vídeo, revê tudo que foi falado durante essa aulinha. E se entendeu, galerinha, ó, arrebenta. Bora para a próxima, pessoal. Um abraço do professor Beraldo.